Sob o crepúsculo dourado, Eldrick, um bardo de olhos brilhantes e lábia afiada, observava o cenário em volta. Aldeões trabalhavam com seriedade e soldados passavam em silêncio, mas ele sabia que todos precisavam uma boa risada. Deslizando pelas praças do vilarejo, ele contou histórias tão exageradas que os moradores perguntavam se eram verdadeiras ou se apenas era uma das suas brincadeiras. Sua capa remendada rodopiava ao vento e o seu alaúde, desgastado mas afinado, soava alegre enquanto ele cantava sobre bravuras improváveis. Aldrich sabia como ninguém cativar o público, e talvez fosse sua boca rápida que o salvaria da próxima confusão. Quer então entender alguns tipos de personagens que você pode utilizar como seu protagonismo e assim entender como você pode fazer o ponto de vista mais bem trabalhado desses tipos de personagem? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos mais um episódio trazendo técnicas literárias, trazendo diversos conteúdos narrativos e hoje iremos falar sobre tipos de personagens, mas focaremos um pouco nos protagonistas. Protagonistas são aqueles personagens onde se conta a história. É aquele que faz a história acontecer, onde o ponto de vista principal é em cima daquele personagem. O universo inteiro gira em torno desse personagem. Mas uma coisa interessante é que os arquétipos que eu vou trazer hoje pode claramente ser outros tipos de personagens também, como um coadjuvante ou um tipo de mentor, mas a ideia é trazer alguns tipos de estereótipos diferentes de alguns personagens, utilizando alguns exemplos dentro da cultura pop como forma de exemplificação, e assim você consegue entender como cria o personagem e qual é a sua função narrativa desse arquétipo mais especificamente, beleza? Então, se você quer construir personagens cativantes e incríveis, bora lá conversar um pouco mais sobre esses arquétipos e as suas funções narrativas. O primeiro é o que a gente chama de herói clássico. É aquele personagem que possui as suas virtudes, possui as suas habilidades, possui a sua força, possui todas as coisas positivas que vão sendo construídas. E o interessante é que o herói clássico ele tem a jornada do herói como seu principal elemento de desenvolvimento narrativo. Claro que um personagem do tipo herói clássico não necessariamente ele nasce perfeito, mas ele termina o mais próximo da perfeição de acordo com a mensagem trazida nessa história. Se para essa história o personagem perfeito é aquele que possui uma inteligência intrapessoal bem desenvolvida, então o nosso herói clássico vai ter como sua principal função ter esse desenvolvimento introspectivo para a sua narrativa. Se por acaso o herói perfeito é aquele que não possui defeitos e possui todas as virtudes, então durante toda a história ele vai perdendo os seus defeitos e ganhando em si as suas virtudes. Se o objetivo da história é mostrar um lado religioso, de altruísmo e essa inteligência interpessoal, o nosso protagonista vai finalmente desenvolver essas habilidades. Então, o interessante do herói clássico, primeiramente seguindo a própria jornada do herói com as suas quedas, com os seus levantes, com os mentores, com o ponto de conflito e tudo mais clássico que uma jornada do herói vai desenvolver. Só que o principal ponto importante, caso você queira desenvolver um personagem do tipo herói clássico para o seu protagonista, é entender qual é o principal elemento, a principal mensagem da sua história, porque o seu herói precisa espelhar esse desenvolvimento, espelhar essa ideia que vai ser desenvolvida para toda a narrativa. Então, o principal ponto quando você for construir isso é fazer dessa forma. Um exemplo clássico que a gente pode trazer é o próprio Luke Skywalker, onde o objetivo desse herói é ser aquele que vai salvar a força, vencendo todos os Siths e trazendo os Jedi para a sua glória novamente. E você percebe que no decorrer de toda a história de Star Wars, pelo menos no momento que o Luke Skywalker aparece para frente, ele tem seus defeitos, ele tem as suas manias, mas aos poucos ele vai vencendo esses defeitos, vai desenvolvendo as suas virtudes, vai ganhando as suas habilidades até se tornar aquele que é a margem e vai desenvolver todos os pontos que são necessários. Então, o legal é que não importa qual seja a história que você quiser criar, caso você queira usar uma amostra de um herói clássico, identifique como principal elemento narrativo e coloque esse personagem como no final dessa história, depois de todas as quedas, de todas as subidas, depois de todos os elementos que você for trazendo,
No final, ele precisa ser o espelho narrativo daquelas virtudes, daquela mensagem que você quer trazer. O próximo tipo de protagonista que eu quero trazer para vocês é o anti-herói. Uma coisa é anti-herói, uma coisa é vilão. Algumas pessoas confundem eles porque, dependendo da forma que você avalia a história, nós temos o herói, nós temos o vilão, nós temos o anti-herói, nós temos o anti-vilão. Existe sim algumas separações, dependendo qual que é a sua forma interpretativa, narrativa daquela construção, daquela história, daquele filme, daquele quadrinho, ou da forma de religiosa, ou qualquer outro elemento literário que você quiser desenvolver. Mas considerando aqui o anti-herói dentro dessa premissa, o anti-herói ele é um personagem que tem as funções de um herói, mas não possui as limitações de um herói. A função do herói é fazer o que é certo, mas não significa que o certo necessariamente vai seguir todos os padrões éticos e morais. O interessante é que nós precisamos salvar a criança. Um herói vai ter o máximo possível de salvaguardas, o maior possível de pessoas vivas e o menor possível de baixas desnecessárias. O anti-herói tem como principal elemento resolver o problema indiferentemente de quais são as maneiras que ele vai fazer. Muitas vezes o anti-herói existe uma balança moral entre o herói e o anti-herói, mostrando esses conflitos ideológicos. Então é interessante de um anti-herói sendo mostrado como protagonista de uma história, tem a função narrativa principalmente de equilíbrio moral, onde existe o vilão como o ápice da imoralidade e o anti-herói como alguém que vai contrastar, pensando até da mesma forma, pensando até do mesmo jeito como a forma, porém a forma de fazer é diferente, justificado pelo enredo. Então o interessante é que o anti-herói pode matar, o anti-herói pode sacrificar, o anti-herói pode explodir uma cidade, só que o objetivo dele não é malvado, e sim fazer o bem, porém ele não vê meio que as consequências disso. O principal ponto de desenvolvimento narrativo quando falamos de um anti-herói é a forma como faz. Ele pode ter, muitas vezes, e até tem mesmo, esses contrastes internos do que é certo e do que é errado, porque ele quer fazer o que é certo, mas muitas vezes a vontade de fazer aquilo é tão forte que um herói ele teria que se desdobrar demais para conseguir fazer o seu objetivo sem ferir as leis, sem ferir a moral, sem ferir a ética de uma forma geral. Já o anti-herói, como ele não tem como principal objetivo se desdobrar para tudo isso, ele vai seguir em linha reta. O caminho mais rápido é e o mais curto. Então, com isso, ele vai gerando esses contrastes morais, contrastes ideológicos, com a ideia de intensificar tanto o lado negativo do vilão, quanto a mesma parte de imersão dos leitores. Porque muitas vezes a gente se identifica com o anti-herói porque a gente quer fazer as coisas certas, mas às vezes a sociedade nos obriga a fazer da maneira que ela quer. Então, interessante que o anti-herói tem a liberdade que a gente quer, juntamente com os valores morais que a gente tem, e esse contraste de querer fazer e poder fazer, muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes tem aquelas piadinhas que a gente fala que, o que te evita você fazer tal coisa? A lei. O que te evita em ser você mesmo? A lei. Então, no caso, você tem essa liberdade, quando é um anti-herói, de fazer a coisa certa, indiferentemente como você quiser fazer. Tanto que nós temos o Deadpool como um exemplo bem clássico, até pegando Deadpool e Wolverine como o último filme como forma de referência, que ele faz as coisas certas. Você vê durante o filme todo que o objetivo dele é um objetivo bom. Às vezes um tanto egoísta, mas de uma forma geral é um objetivo interessante. Mas ele não vê a quem. Se ele tiver que matar, ele mata. Se ele tiver que atirar, ele atira. Se ele tiver que sacrificar, às vezes, um universo que já está perdido para resolver o problema do outro, ele resolve e não tem problema nenhum. Significa que ele é um vilão? Não. Significa que ele é um anti-herói. Ele busca o que é certo, busca o que é moral, o que é ético. Porém, as formas como ele resolve isso não precisa ser tão altruísta como um super-homem. Pode ser um lado um pouco mais, vamos dizer assim,
soturno, porque o objetivo dele é resolver o problema. Um próximo tipo de protagonista eu gosto de chamar de herói trágico ou protagonista em queda. Uma coisa que é interessante e muito importante quando a gente vai falar aqui é protagonista, ele não é um personagem moralmente correto. O protagonista é aquele que conta a história, é aquele que vai mover. Tanto que a gente pega o filme 3 do Star Wars, onde tem a queda de Anakin Skywalker e o surgimento de Darth Vader, o Anakin, ele é o protagonista. Ele é o personagem onde a trama se desenvolve em torno dele. Só que ele começa como um herói e tem a queda para o vilão. Então você pode construir o seu protagonista, que não necessariamente é um mocinho. Nós estamos aqui falando de protagonistas e antagonistas. Protagonista é aquele que conta a história, antagonista é aquele que antagoniza a história. Temos até um episódio falando sobre tipos de antagonistas e tipos de vilões, para ficar um pouco mais claro. Porém, aqui, os tipos de protagonistas são aqueles que conduzem. Temos o herói clássico, como eu já falei, temos o anti-herói, nós temos o herói em queda, ou no caso, o herói trágico, onde nós temos a queda do nosso protagonista, que em tese era para ser bonzinho, para um vilão. Então, isso é o grande ponto. O legal de heróis trágicos ou protagonistas em queda é que você desenvolve muitas vezes um possível vilão, ou desenvolve um futuro vilão, mostrando que nem tudo é branco do preto. Nem tudo é claro no escuro. Existe tons de cinza, existe nuances de personalidade, existe nuances de comportamento. Tanto que o exemplo clássico que eu já dei para vocês, que é o Anakin barra Darth Vader, começa o Anakin no filme 1, no filme 2, todo lindo, pimpão, aí nós temos aí a queda de Anakin Skywalker, o surgimento de Darth Vader com 2/3, onde existe o levante dos Siths, e aí agora Anakin cai como forma de Darth Vader, porém existe a redenção do Darth Vader no último filme da saga clássica, onde existe essa ideia de redenção. Tanto que quando a gente fala sobre arcos de personagem, o legal daqui é que o final dessa história é em queda. Quando falamos em curvas perfeitas ou curvas aristotélicas, até tem um vídeo falando mais especificamente sobre isso, é que o importante das curvas aristotélicas é ter as subidas e descidas. Nós temos a subida, o apogeu, a descida, a fossa e a gente sobe novamente. E o interessante dentro de ter essa estrutura aritmética dentro da sua história é porque faz com que tenha nuances, ideias e formações mais emocionais. Porém, você pode fazer uma história com uma única curva aristotélica, onde nós temos a subida até chegar no apogeu, onde só existe esse crescimento do personagem. Pode ter personagens em queda, onde só tem merda atrás de merda. Podemos ter diversas curvas que começam no neutro, acabam no neutro, tendo grande parte positiva ou grande parte negativa. Podemos ter histórias que acabam baixo, terminando baixo, acabam baixo, terminando cima, cima, terminando baixo, cima, terminando meio, e vai todas as possibilidades das permutas. O interessante aqui, quando falamos de herói trágico ou de herói em queda, no caso, protagonista em queda, é que, indiferentemente aonde ele começa a história, ele precisa terminar pior do que começou. Isso é o grande elemento narrativo para um herói em queda. É você justificar a existência daquele personagem que pode muitas vezes ser maligno devido à queda que ele tem no seu desenvolvimento. E quanto mais alto for o seu apogeu, mais forte é a sua queda. Quanto melhor na vida, mais vitórias, mais coisas, quando termina em baixa, a dor e a sensação de corno é muito maior. E se esse é o objetivo da sua história, ter essa mostragem de vida real de que como a vida pode ser uma merda devido às suas ações e reações, perfeito. Aqui temos um ótimo tipo de personagem que você pode trazer, que é dentro das curvas aristotélicas, no final, em queda, no nosso grande herói em queda. O próximo tipo de protagonista é o que eu gosto de chamar de o escolhido. O interessante do personagem escolhido é que não necessariamente a gente deve levar para um lado tão profético.
Mas o legal de um personagem do tipo escolhido é que existe sempre uma bandeira vermelha em cima dele, que pode futuramente virar uma bandeira negra, mas o interessante aqui é que a todo momento aquele personagem tem dentro da sua história, em cima da cabeça do personagem, uma placa de perigo escrito O Escolhido. Então o que é interessante? Um personagem que é o escolhido tem uma função específica para sua narrativa. No caso, destruir o Voldemort, tem como destruir o Anel, tem como salvar a Matrix. Então, todos os personagens que possuem dentro das suas histórias ser o único que é possível resolver esse problema é conhecido como personagem escolhido ou protagonista escolhido. O interessante é que você pode construir uma história onde nós temos um protagonista e um escolhido não sendo necessariamente ele. Porque se a história passa no ponto de vista, por exemplo, do guarda-costas do nosso escolhido, nós temos um outro tipo de personagem aí que não necessariamente é o protagonista escolhido. Nós temos um protagonista e um outro aqui. Então, o interessante quando a gente fala sobre isso é que a sensação de destino ela é muito mais forte. Então, ela é bem complicada quando a gente fala sobre um personagem escolhido, porque as nuances da sua construção, as nuances do seu desenvolvimento, geram sensações muito mais fortes. Fortes aonde? Em sentir que não importa o que o personagem faça, X ou Y vai acontecer. É muito complicado escrever narrativas de personagens escolhidos quando o escolhido está muito na cara. Porque quando isso joga muito na cara, você percebe que, apesar da bandeira que está dizendo, olha, esse aqui é o escolhido, procurem, quero a cabeça, matem ele, de sumo, faça purê, como ele é o escolhido, nós temos todo o universo sendo coadjuvante da segurança desse protagonista. Por isso, o que é o legal? Quando falamos de profecias, até tem um vídeo falando sobre isso também, quando a gente fala sobre magias proféticas, o mais importante é que essas profecias sejam ou misteriosas, para que meio que não mostre as consequências, ou caso seja algo mais direto, que possua consequências. No caso, a profecia diz que tal personagem, o escolhido, vai ser aquele que vai trazer o equilíbrio para alguma coisa. Ok, mas a que custo? A custo dos seus pais? A custo dos seus amigos? A custo da sua juventude? A custos da sua sanidade? Quais são os custos disso? Então, o interessante é que, mesmo que você saiba que no final da história o nosso personagem profético, o nosso personagem escolhido, vai concluir o que a profecia diz, o legal de a observação nessa história é ver como isso vai acontecer e quais são as consequências dessa escolha. Tanto que se o nosso protagonista, o nosso Harry Potter, ele vai sobreviver durante todos os livros e no final ele vai vencer o Voldemort, a que custo? A custo dos pais? A custo dos irmãos? A custos dos amigos? Ao custo do mentor? Ao custo de uma juventude? Ao custo do quê? Quais são as trocas equivalentes que o personagem precisa dar para que as profecias, ou a profecia como um todo, seja cumprida? Então, quando você for construir a sua narrativa de um personagem escolhido profético, saiba que o mais interessante dessa história não é ele concluindo, mas nesse caso realmente é a jornada, porque todo mundo já sabe qual vai ser o final. Vai ser o nosso personagem principal concretizando essa profecia. Mas a que custo? E isso que é o mais legal de percorrer toda uma história sabendo que aquele personagem ele é profético. O próximo tipo de protagonista que eu quero trazer para vocês, eu vou chamar ele de relutante, vai? O que é o interessante do relutante? É um personagem que ele reforça um dos aspectos da jornada do herói. A jornada do herói tem como um principal elemento, quando a gente fala no começo da história, é o chamamento para a aventura. Primeiro nós temos a primeira etapa, como a etapa mais clássica, que é trazer como principal um lugar comum onde o nosso protagonista vive muito bem, obrigado. E nós temos o chamamento da aventura. E esse chamamento, ele força o nosso protagonista a sair do lugar comum
para a aventura propriamente dita. E muitas vezes existe aquela relutância se você vai ou se não vai, porque você precisa atravessar esse véu do comum para a aventura, e aí vai. Então é muito comum existir essa relutância. Mas o interessante do nosso protagonista relutante é que durante toda a história ele reluta em fazer alguma coisa. No caso, ter essa personalidade mais intrusiva, ter essa personalidade mais tímida, ter essa personalidade mais depressiva, ter essa personalidade que não tem tanta força de vontade, faz com que a todo e qualquer problema ele relute em fazer algo, mostrar-se covardigamente. Então, interessante dentro desse tipo de personagem é você ver o como ele vai vencendo esses medos aos pouquinhos ou simplesmente não vencê-los. Ainda existir esse medo, ainda existir esse obstáculo, ainda existir esse ponto, mas para ele, como ele é o nosso protagonista, ele vai conseguir vencer no final das contas. Ele vai estar minimamente vivo, pelo menos até os minutos finais da nossa história. Porém, ele não quer, ele reluta. E muitas vezes isso pode gerar uma certa meio que antipatia com esse personagem, mas como nós, comuns seres humanos que estamos vendo a história, fala: "Nossa, eu iria". Mas na vida real, você faz tudo que aparece nas oportunidades da sua vida? Você abre todas as portas que oferecem para você? Você salta de cabeça em todas as oportunidades? Então, da mesma forma que você reluta, nós temos aqui o nosso protagonista relutando também. Porque aqui nós temos um gigantesco salto. Frodo, como grande exemplo desse herói relutante, é você ver que durante todo o caminho ele luta contra si mesmo, ele luta contra o anel, ele luta contra diversos elementos fantásticos e não fantásticos, porque ele não queria. Mas ao receber essa missão de, dentre os menores frascos, nós temos grandes poderes, né? No caso, menores frascos, temos os melhores perfumes, na menor criatura, nós temos os melhores guerreiros, e assim vai todas as motivações que você achar interessante. O Frodo mostra que não, ele não é o escolhido. Não, ele não é o guerreiro. Nós temos um Gandalf, nós temos um Aragorn, nós temos um Legolas, nós temos um Gimli, mas aqui nós temos um Frodo que precisa de um Sam para conseguir vencer diversos obstáculos, porque o grande fardo do Frodo é carregar o anel. Como o Sam não pode carregá-lo, o Sam carrega o Frodo. Mas você percebe toda essa relutância, tanto que até mesmo no último momento, onde vai ter que se jogar o anel na Forja da Perdição, ele reluta. Isso não é meio que o Smeagol também ajudando a tirar o anel e caindo na lava e acabando com toda a brincadeira? Talvez o anel nem fosse destruído. Tanto que o Frodo não é considerado um herói profético, um herói escolhido, porque ele fez com que tal coisa acontecesse? Não. Ele foi relutante. As coisas aconteceram e no final deu tudo certo, mas essa relutância fez com que ele gerasse isso. Então, um exemplo clássico de um herói relutante é aquele que, no momento da chamativa da aventura, decide não ir logo de primeira. Mas durante toda a narrativa ele ainda fica se perguntando o porquê ele escolheu esse caminho. O que eu quero trazer para vocês é o antivilão. Algumas literaturas consideram que o antivilão existe, ou não, é só uma categoria, ou simplesmente apenas uma subdivisão de uma forma diferente de falar. Porém, dentro dessa nossa narrativa, dentro da nossa perspectiva narrativa, o antivilão ele tem como um objetivo fazer as coisas certas, porém fazendo coisa errada. No caso, a grande diferença é que alguns consideram que o antivilão é um tipo de anti-herói. A grande diferença entre um anti-herói e um anti-vilão está na sua dualidade. O anti-herói, ele quer fazer as coisas boas, só que ele quer fazer da maneira mais fácil e direta, da forma como ele quer, sem ter tanta necessidade de fazer o que é certo. Porém, ele tem uns combates internos que fazem com que ele, muitas vezes, se lasque como um herói deveria se lascar, porque ele fala: ai, se eu tivesse feito do meu jeito. Então, nós temos isso como um anti-herói. Já um anti-vilão, ele faz as coisas certas e ele não tem esse desafio interno.
gente pega, por exemplo, o Killmonger em Pantera Negra, onde ele faz o que ele considera o que é certo e se torna realmente justificável. O grande ponto quando a gente fala sobre um antivilão é que o antivilão, ele é malvado? É. Só que ele é um malvado que faz coisa boa. Então, alguns consideram o antivilão como uma categoria mais próxima de um anti-herói ao quase virar um vilão, então ele ainda seria um anti-herói. Só que alguns consideram o antivilão como um vilão que tem os seus aspectos bonzinhos. Seria aquele vilão que esporadicamente faz as coisas certas ou por necessidade ou por ironia do destino. Seja por um, seja pelo outro, o objetivo aqui é trazer os tipos de protagonistas. Então, como a gente tem aí diversos elementos e o objetivo é trazer para vocês a existência desses tipos de protagonistas, estou trazendo, então, colocando um holofote nessa subcategoria, dentro desse espectro entre vilão, anti-vilão, herói, anti-herói, que, não sei o que, não sei o que lá. Nós temos aqui o anti-vilão como grande objetivo. Se você quiser colocar ele como um protagonista da sua história, saiba que ele é malvado. Porém, ele tem justificativas muito boas para fazer o que ele faz, mas no final das contas, ele faz coisas que são certas. Claro que o Killmonger, no filme do Pantera Negra, ele é o antagonista, até considerando um atos vilanescos dentro das algumas categorias de vilão, mas num filme onde ele é o protagonista, a gente considera ele como um anti-vilão porque ele faz as coisas certas. Só que ele é malvado, então ele faz as coisas do jeito que ele quiser. Então, se você quiser considerar esse protagonista, o anti-vilão, como um vilão que faz as coisas certas, ok. Mas se quiser escolher como se fosse um herói que faz as coisas erradas, aí você pode colocar isso também. Então, pessoal, vou trazer mais um aqui para vocês, que é o idealista. Vai ser o nosso último tópico para o vídeo não ficar gigantesco, porque como eu posso mostrar para vocês, existem diversas categorias onde a gente aborda a personalidade. Então, qualquer coisa, se vocês gostarem, eu coloco aí uma parte 2 de tipos de personagens, no caso aqui, protagonistas que está no caso. E nós temos o idealista. E o legal do idealista é que ele vai seguir toda uma história em cima da sua ideologia. Ou seja, quando a gente fala de um protagonista herói clássico, ele vai se transformar naquilo que você quer ser. O idealista, ele já é aquilo que ele quer ser, só que ele vai se construindo, tornando aquele ideal muito mais expansivo, muito maior e muito mais visível. Então, o interessante do idealista dentro desse caso é você ver que existe a transformação não do personagem em si. Claro, que ele pode ter um amadurecimento desse ideal, deixando ele um pouco mais maduro e mais realista, ok? Porém, um personagem idealista, o legal é você ver o quão esse ideal se torna fortificado de acordo com a narrativa. É você ver aquela incrível frase: um herói, ele tem não um ideal inquebrável, mas é um ideal que o torna inquebrável. Então o interessante é que você vê que esse ideal é algo que vai se construindo e vai se desenvolvendo e deixando maduro. O exemplo clássico que a gente pode trazer aqui, por exemplo, é a Katniss em Jogos Vorazes, onde ela tem um ideal e esse ideal vai ficando cada vez mais intenso durante os livros e, por consequência, os filmes. E esse ideal não é algo que vai se transformando. Ele pode se intensificando, se tornando mais raiz, se tornando mais visceral, mas de uma forma geral, o interessante dessa história não é necessariamente o como acontece, mas sim o fortalecimento do personagem. Não tem nada a ver com curva aristotélica. Então ele pode ter uma queda, ele pode ter uma subida, pode ter um apogeu, ele pode muitas vezes até desistir do ideal. Só que se você caracterizou o ou a como um personagem idealista, o seu ideal vai voltar muito forte, batendo na cara dela por um mentor, por um amigo ou pelas próprias ações do antagonista, que faz com que aquela chama do ideal volte de alguma forma. Então, se você for construir uma narrativa que traz elementos, com certeza é isso que a gente vai trazer e é com isso que você vai se pautar. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo sobre tipos de protagonistas e diversos outros. Caso vocês quiserem que eu desenvolva um pouco mais desses tipos de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu faço uma parte 2 com mais tipos de protagonistas. E, obviamente, a gente ainda tem os tipos de mentores, nós temos os tipos de coadjuvantes, nós temos
tipos de casais românticos. Temos aí diversas coisas diferentes. Então, se você quer que eu continue esse tipo de vídeo trazendo esses tipos de personagens, tipos de construção e assim intensificando as suas histórias, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal, porque assim eu vou saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Use a das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!